paz, amados! Hoje nós estamos dando continuidade em nosso canal da série Mulheres segundo o Coração de Deus. O nosso tema de hoje é sobre propósito. E para falar sobre propósito e contar o seu testemunho, nós estamos recebendo aqui conosco a missionária Carolina Policarpo. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Vamos, Você pode sim, orar? Claro. Convido vocês que fechem seus olhos e vamos agora convidar o Espírito Santo que esteja aqui conosco. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por essa tarde. Eu te agradeço por estar aqui, podendo anunciar e falar da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, meu Deus, pela vida da Darielle, pela vida da Carol, pela minha vida, Pai. E por todo esse suporte que o Senhor tem nos dado para levar a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pela vida do amado que está assistindo esse vídeo, Pai. Que o Senhor possa tocar na vida dele, Pai. Que esse testemunho venha edificar vidas, Pai. Eu agradeço, Pai. Que o Senhor abençoe a vida da Carol, Pai. Que o Senhor traga vida, abundância sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nos fortalece para continuar no Teu caminho, levando a Tua palavra, Pai. Nos conduz nessa palavra, Pai, nesse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Carol, então pode compartilhar conosco o seu testemunho, né, do seu propósito, como que tudo isso iniciou. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte desse projeto tão abençoado que eu creio que tem edificado muitas vidas e vai edificar ainda mais. Amém. O tema sobre encontrar o propósito, né, para a nossa vida, eu acho assim que cada pessoa encontra um propósito em um tempo específico, né? E o propósito que eu encontrei de Deus para a minha vida foi em meio a um tempo de muita dor e muito sofrimento, né? Eu prego a palavra desde os 15 anos e com os meus 15 anos eu vivi um problema, na verdade, uma situação bem difícil relacionada à minha mãe, à saúde dela. Ela teve que fazer uma cirurgia às pressas, né? E eu pensei que eu perderia ela. E ela ficou 3 meses com complicações na cirurgia, pós o tratamento, aí pós a cirurgia. E eu não sabia o que fazia, né? Porque 15 anos, uma adolescente, eu nasci na igreja, mas o que é que Deus queria de mim, né? Por que aquilo estava acontecendo? Por que eu estava vivendo aquilo com a minha família? Porque existem momentos da nossa vida que a gente passa a situação e a gente pensa assim, só pode ter um propósito. Porque é meio que inexplicável, né? Meio que você fala assim, de uma hora para outra tudo aconteceu. Porque praticamente ontem ela estava bem, hoje já aconteceu tudo isso, ela já foi levada às pressas, depois 3 meses nesse processo. E ela não melhorava, de jeito nenhum nesse tratamento, ela não melhorava, no período pós-cirúrgico ela não melhorava. E aí o pastor começou uma campanha na igreja, né? Ele pegou um tema baseado no livro de Joel, o capítulo que fala sobre o dia da proibição, né? Que Deus, ele falou para o profeta que era um tempo do povo se trancar, jejuar, orar e abrir mão de muitas coisas, né? Para que eles pudessem ver novamente uma restauração. E ele fez essa campanha de 30 dias de jejum e oração. E quando ele apresentou esse projeto para a igreja, eu achei meio impossível, né? Porque uma jovem de 15 anos ficar 30 dias num propósito de jejum, sem TV, sem comunicação nenhuma, porque era o dia da proibição, era para causas muito impossíveis. Sim. E eu entrei nesse propósito por ela. Eu fiz esses 30 dias por ela. E no meio dos 30 dias, eram 3h15 da madrugada, e eu tinha o hábito de orar debaixo da cama dela. E eu fui para debaixo da cama dela, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei o porquê desse processo, eu sempre fui da igreja, mas na verdade eu nunca entendi o meu lugar na igreja, né? Porque existem pessoas que são assim. Elas estão uma vida inteira na igreja, mas é aquela pergunta, né? Por que eu estou aqui? Sim. O que eu vou fazer, né? Às vezes a gente vê alguém pregando, vê alguém cantando e a gente fala assim, qual é o meu dom? Né? Será que eu vou ficar? Qual é o chamado? Qual é o propósito de Deus para minha vida? Todo mundo passa por isso, eu acho. Todo mundo passa por isso. Aí fica aquela situação assim, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou desenvolver na igreja? E eu sempre tive esse pensamento. O que é para mim? Será que é para mim cantar? Será que é para mim ficar aqui na igreja, de repente casar, constituir uma família e continuar aqui na igreja?
o que é para mim fazer? Ser uma líder? Eu não entendi ainda, né? E eu perguntando a Deus naquela madrugada o que Ele queria de mim, o que Ele queria, qual era o propósito dEle para a minha vida, mesmo sem entender. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu convido o Senhor a entrar na minha casa e a mudar a minha vida. Se o Senhor tem um processo a realizar na minha vida, um propósito em meio a tudo isso, eu convido o Senhor a entrar. E eu tive uma visão naquela madrugada, né? Eu estava com o rosto no pó, no chão, e quando eu olhei assim entre os meus braços, né? Porque eu estava assim, quando eu olhei entre os meus braços, eu vi nitidamente o Senhor passando assim, né? O quarto estava todo escuro e de repente teve aquele clarão e foi passando e o clarão foi diminuindo, aí eu ouvi uma voz. A voz falou assim pra mim, você me convidou e eu vim. Nossa, que maravilhoso, né? E aí eu fiquei naquela euforia, eu falei, meu Deus, é uma visão. Não foi a primeira visão que eu tive, né? Eu já tive muito quando era criança, mas naquele tempo, para aquele propósito, foi isso. No dia seguinte, ela já conseguiu ficar de pé. Minha mãe já conseguiu ficar de pé. A cirurgia que não fechava começou a cicatrizar. E eu comecei a ver, né, o agir do Senhor. Aí passou uns 3 dias, teve um evento na nossa igreja que nós éramos. E ela nem levantava da cama e aí de repente ela ficou interessada. Não, a gente vai. E nessa época a gente não tinha carro. Então da nossa casa para a igreja, que era no final da rua, eram aproximadamente aí uns 4 ou 5 quarteirões. E para ir andando uma pessoa recém-operada, é bem difícil. Mas ela falou, não, nós vamos. E a gente foi caminhando, chegou lá, a igreja lotada, não tinha nem onde sentar. Aí a gente sentou na última fileira da igreja, ela ficou sentada, eu fiquei em pé do lado do bebedouro, eu nunca esqueço disso. E do lado desse bebedouro tinha uma outra irmã, né? E a outra irmã começou a falar assim, meu Deus, eu preciso falar. E eu comecei a sentir que o recado que ela tinha era pra mim, né? Aí passou um tempo, ela olhou pra mim e falou assim, minha irmã, eu tenho que entregar esse recado de Deus pra você, porque Deus está me incomodando desde a hora que você chegou aqui. E eu falei assim, minha irmã, então entrega, pode entregar porque eu recebo, né? E aí Deus tomou a boca daquela irmã com tanto fervor e ela falou assim pra mim, olha, pra você saber que sou eu que falo com você hoje através da vida dessa mulher. Ontem eu te visitei às 3h15 da madrugada, você me convidou para entrar na sua casa e eu entrei. E aí Deus ainda falou assim, mas no meio desse propósito, no meio desse teu processo, eu estou te entregando o ministério da palavra. Aleluia. Através da dor eu entreguei para você um chamado. Deus falou isso para mim. E Ele falou assim, pode fazer prova de mim. Quando você chegar na sua casa, você vai abrir a Bíblia e você vai entender a palavra como nunca. Nossa. E aí ela terminou de entregar essa revelação para mim. E tipo assim, foi de um dia para o outro, realmente. De um dia para o outro ela melhorou, minha mãe melhorou muito. De um dia para o outro a cirurgia cicatrizou. Foi uma coisa assim, ó, muito rápida, não foi coisa de dias. Foi um milagre. Deus falou essa madrugada comigo, na noite do dia anterior Ele já confirmou, já aconteceu. Aí eu naquela ansiedade para chegar em casa e fazer a prova, porque eu sou assim, sabe? Não, eu tenho que ver se é isso mesmo, eu tenho que ver se Deus vai falar mesmo comigo. Igual Ele falou. Não, eu tava numa euforia. E a gente foi para casa e eu, meu Deus, o Senhor sabe que eu sou tímido, o Senhor sabe, meu Deus, será que é isso mesmo? O ministério da palavra, eu nunca pedi isso. Eu nunca pedi isso. Eu entrei no propósito por ela. Eu fiz 30 dias de jejum por ela. Não era nem nunca que eu pedi um ministério. Sim. Nunca eu falei, Senhor, eu quero pregar. Não, foi por ela. Só que através desse processo de dor, veio um ministério. Né? Deus achou em mim uma pessoa disponível. Porque eu penso assim, quebrantada. Né? Porque o nosso período de dor, né? Talvez você que esteja me ouvindo aí, talvez esteja passando por um momento assim, o nosso período de dor, ele faz com que a gente fique disponível de um jeito que a gente não era. Né? Tudo que Deus fala, a gente já acata. Né? Se Deus falar assim pra gente no período de dor, faça, a gente faz sem hesitar. Agora, se quando a gente está bem, Deus fala, a gente pensa, ah, mas será mesmo? Né? Então, o período de dor deixa a gente disponível. E aí, nesse processo, veio isso. Aí eu cheguei em casa naquele dia, aí eu peguei a Bíblia e falei assim, agora é a hora da prova. Né? Eu falei, agora é a hora do vamos ver. O Senhor falou que era para mim ver, então eu vou ver. Porque eu sempre fui muito curiosa, ainda mais em relação às coisas de Deus, né? E aí eu abri a Bíblia e foi algo tão maravilhoso que dentro da minha cabeça teve um estralo. Fez assim, ó,
uma coisa surpreendente, deu um estralo. E quando eu abri a Bíblia assim, eu entendia perfeitamente bem. Eu comecei a memorizar a palavra, o lugar, a pessoa, já fui formando as coisas. E eu fiquei tão assustada, eu falei, meu Deus, mas e agora? Eu vou desenvolver isso aqui onde? Porque eu cresci nessa igreja, todo mundo sabe que eu sou tímida, desde criança nessa igreja. Agora eu vou chegar no pastor e vou falar que quero pregar, e vou falar, não, mas como assim? Onde você era tímida? O que aconteceu? Né? Onde você era tímida, agora você quer pregar? E aí, naquela mesma semana, me veio o primeiro convite para eu pregar, né? Tanto que eu preparei o esboço, fiz o papelzinho, depois eu me perdi no papelzinho durante a mensagem. Mas, enfim, eu consegui desenvolver o ministério, né? Eu consegui desenvolver aquela oportunidade. Me foi dada e eu abracei. Sim. Então, de 15 anos para cá, eu estou pregando. Faço 26 anos agora em setembro. Então, já estou um tempo aí já, né? Na itinerância, viajando. Uma hora estou aqui, outra hora estou lá. Mas o que eu tenho para mim a respeito de tudo isso, o que Deus entregou nas minhas mãos, o propósito de Deus na minha vida, ele foi desenvolvido na dor. Né? Foi quando eu pensei que perderia minha mãe, que aí eu fiquei disponível para Ele e comecei a fazer coisas que talvez escala de todo o coração. De todo o meu coração, né? E assim, se tratando da nossa vida, enquadrando isso na palavra, o que a gente pode tirar de lição, de aprendizado? A mesma coisa aconteceu com Ana, quando ela não aguentava mais tanta humilhação de Penina, tanta humilhação, todo ano eles subiam para sacrificar o Senhor em Siló. A Bíblia diz que todo ano Eucana oferecia sacrifícios e todo ano Ana ainda continuava estéril. Então era uma dor que não era hoje, era por anos aquilo ali, né? É uma coisa assim, a gente vai sacrificar o Senhor todo ano, mas todo ano eu continuo sem filhos. Então é você adorar, é você querer, mas você às vezes no momento não conseguir, né? Aí a gente percebe na história dela o quê? Que em meio à dor dela, a dor do sentimento, não tenho filhos, ainda tenho que lidar com uma rival dentro da minha casa, que praticamente mostra o tanto de filhos que tem para mim quando eu não consigo ter, né? A gente vê que no meio da dor dela, ela entregou tudo. Porque teve um ano que a Bíblia vai dizer que ela não quer mais, ela não aceita mais aquela condição para a vida dela. Ela fala assim, não quero mais. Chega, agora eu vou me levantar e vou para o templo. Aí é onde ela faz o voto. Não é nem que eu quero para uma vida inteira, eu só quero ter o prazer de gerar. Porque ele é seu, eu entrego para o Senhor, né? E aí eu gosto dessa palavra porque ela diz assim, que quando Ana se levanta, né, depois de ter feito essa oração e ter feito o voto, ela vai para casa e o semblante dela não era mais triste. Então você percebe, ela creu, ela não saiu de lá com o filho no braço, ela não saiu de lá grávida de Samuel, mas ela já saiu convicta, né, do que ela entregou no altar e que o altar devolveria para ela. Eu digo isso sempre, o altar não deixa dívida com ninguém. Então tudo que a gente deixa no altar do Senhor, né, como um propósito para a nossa vida, talvez um sonho, um projeto, uma promessa, né, uma rota de vida, uma perspectiva de vida, tudo que a gente deixa no altar, o altar uma hora vai retribuir. Né? Porque ela deixou, ela falou assim, eu creio, eu quero, é meu, eu só quero gerar, mas é do Senhor, é pro Senhor, é para um propósito, né? Ela gerou para um propósito. E aí o altar retribuiu para ela. É por isso que ela vai para casa, ainda que não seja grávida, mas ela já vai feliz. Alguma coisa mudou através daquela oração e foi o que eu senti, né? Quando eu tinha 15 anos e aconteceu tudo isso. Alguma coisa mudou depois dessa oração. Então, às vezes o propósito de Deus para a nossa vida, né, resumindo tudo aqui, ele se enquadra em momentos de muita dor e muito sofrimento. Então, por exemplo, né, igual esse ano, agora eu passei uma situação muito difícil, como eu havia comentado, perdi 7 pessoas em menos de 2 semanas por Covid. Então foi uma situação que a minha família viveu, que ainda a gente sente, é muito recente, faz 3, 4 meses que a gente passou por isso. Então, depois de tudo que eu já passei, né, tudo que eu já tive com Deus, né, às vezes eu estou sentada assim, eu paro e penso e falo, meu Deus, era para mim ser cega, era para mim ser manca, era para mim ser surda,
né? Era para mim ter problema na garganta, era para mim ter problema nos ossos das pernas. Então, desde quando minha mãe engravidou, é aquela situação, né? O inimigo querendo parar de todo jeito. Lutando contra o seu propósito, né? Lutando contra o propósito de Deus na minha vida, né? Então, em tudo que eu já passei, ainda passo, né? Como eu estou falando aqui do meu testemunho, eu tenho há anos, né, um problema no coração. Meu coração, ele para de bater e volta. Às vezes eu estou aqui do nada, ele para de bater e volta a bater. É um problema que eu tenho, uma das válvulas mitrais, e ela bloqueia o fluxo sanguíneo. Quando ela bloqueia o fluxo sanguíneo, ele para e aí ele volta. Quando para e volta, é mais uma chance. Mais um milagre. É mais um milagre. Então, colocando tudo que eu já passei, só com 26 anos, que às vezes eu conto pra alguém e a pessoa fala assim, quantos anos você tem? Né? Quantos anos você tem mesmo? Eu tava calculando aqui, com 15 foi, mas ela é nova, mas... Tanto de coisa que você já passou. Quantos anos você tem mesmo? Aí eu falo, vou fazer 26. Mas você já passou tudo isso já. Né? E aí eu colocando tudo isso numa balança, ou talvez na minha frente, às vezes para eu refletir no que Deus tem pra minha vida, eu paro e penso assim, tudo teve um propósito, né? Toda dor, ela tem um propósito. Por mais que hoje, igual essa situação que a gente viveu esse ano, eu e a minha família, né? E talvez você que me ouça, talvez viveu, compartilhou essa dor com alguém, talvez da perda de alguém por esse vírus, outro tipo de doença, perdas emocionais, pessoas que foram embora da sua vida, dores, né? Vamos falar aqui sobre todos os tipos de dores, né? Às vezes a gente está num momento de dor na nossa vida, a gente não entende o porquê disso. Tem um propósito, tem algo maior. Tem, por mais que a gente não veja, tem um propósito. Então eu creio que tudo tem um propósito. Então talvez a dor que eu esteja passando agora, ou que eu passei esse ano, tem um propósito. A dor que você está passando agora, ou você já passou e está passando desde o início desse ano, ou há muitos anos, tem um propósito. O que é o propósito, Carolina? É o projeto, o propósito de Deus se desenvolver na nossa vida no meio desse processo, né? É Deus usar o nosso momento de fragilidade para nos fortalecer. A palavra de Deus diz isso, né? Paulo disse isso. E o Senhor, ele confirmou para Paulo. Quando Paulo estava cansado, o espinho na carne estava doendo demais, né? Paulo é um trabalhador do reino que a gente olha e fala assim, não tem ninguém igual, né? Enfrentou de tudo, né? Desde problemas numa ilha, problemas no cárcere, em Roma. Então a gente olha para Paulo e pensa assim, como que esse homem suportava? E além de suportar problemas exteriores, ele ainda carregava um espinho na carne que ele dizia assim, não, isso aqui é semelhante ao mensageiro de Satanás que vem para bater na minha cara. Olha como ele assemelha o problema, né? É como se fosse um enviado do inimigo que vem para me bater de tanto que eu sofro. Aí o Senhor falou que para ele, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então era o momento que ele estava mais frágil, que Deus falava assim, aí é que eu te fortaleço. Então isso também é um propósito, porque é na dor que a gente é fortalecido e é na dor que a gente entende o que Deus quer. Então no meio de tudo que eu passei até aqui, eu digo, a dor ela tem um propósito para a nossa vida, e o propósito é o desenvolvimento do que Deus tem através de nós. Então você talvez, mulher que me ouve, jovem, homem, não importa. O que você está passando hoje, o que você está vivendo hoje, tenha certeza que é um propósito de Deus para a tua vida, para que algo se desenvolva em você. Não limite a ação do Espírito de Deus, não limite a ação de Deus na sua vida, porque às vezes a gente olha para a dor e fala assim, não, chega. E o Senhor está falando assim, não, quero usar você no meio da sua dor, né? Se fosse um tempo atrás, alguns meses atrás, eu não teria tanta facilidade de falar sobre as minhas perdas, né? Falar que perdi 7 pessoas da minha família esse ano para o Covid. Só que agora eu já consigo enfrentar, porque eu entendi que eu não preciso limitar. Eu aprendi algo na dor. A dor me refez de novo. É como se eu fosse uma nova pessoa, né? Consegui atributos, consegui qualidades, ou aperfeiçoei o que eu já tinha. Então, além da dor desenvolver algumas coisas na nossa vida, ela aperfeiçoa, né? E nós, como vasos, precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Então, através de tudo que eu falei aqui, eu só quero resumir em uma frase: o processo
traz o propósito de Deus para a nossa vida, e às vezes esse processo é um processo difícil e que foge do nosso entendimento. Mas mesmo fugindo do nosso entendimento, Deus sabe de todas as coisas e Ele não perde o controle jamais. Jamais. Então é isso. Verdade. Deus Glória não a Deus. desperdiça nada. Não desperdiça nada. Nossa, que palavra linda, que Nada. testemunho lindo. Amém. Nós estamos aqui maravilhados ouvindo a Carol falar, porque nós conseguimos sentir, né, a autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida. A unção que você transmite quando você fala, né? Isso é palpável, isso é visível. Amém. Verdade. E nós queríamos agradecer você ter se disponibilizado Eu a que fazer agradeço. parte desse canal, a falar para muitas outras vidas, né? Não se desespere no momento de dor, né? Não, isso mesmo. Deus, Ele tem mais para você. É no momento de dor que Ele vai te desenvolver, que Ele vai te Busca forjar, mais a Deus né? também. Exatamente. Geralmente, no momento de dor, é o momento que você mais busca a Deus. Nós estamos Exato. mais Né? disponíveis, Estamos né? mais abertos, Sim, disponíveis sim. ali a ter um contato com Exatamente, Deus, né? sim. Foi no momento de dor É. que ela ali foi lá e buscou mais a Deus, fez o propósito E aí, dela exatamente, na igreja, aí Quebrantou, se né? quebrantou. Chorou aos pés de Jesus. É tudo um modo de visão, né? É tudo uma perspectiva de visão, né? Se você olhar e falar assim, acabou, realmente acabou. Agora, se você olhar e falar assim, ainda que esteja perto de acabar, eu preciso recomeçar. Então, é olhar para a situação de um jeito diferente, né? Então, é entender o propósito de Deus para a nossa vida. Ah, eu vou ser uma mulher forte, vou ser uma mulher fortalecida na palavra, vou ser uma mulher que desenvolve o ministério. Porém, eu preciso olhar para a situação de um outro jeito. É você seguir em frente em meio à dor. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Nossa, por que ela sofre tanto e continua? Nossa, por que ele passa por isso e não larga a igreja, não larga Cristo, não larga a palavra? Porque é o modo que a gente vê, né? Se fosse outra pessoa passando 7 pessoas, 7 lutos seguidos, enlouqueceria. Tanto que tem gente na minha família que ficou de um jeito que nem remédio controlado está resolvendo. Aí eu olho pra gente, pra mim, pra minha casa e penso o seguinte: por que não enlouqueceu? Por que não ficou em depressão? Sim. Né? Porque o modo de ver é diferente. Não que nós somos melhores, mas é porque a graça de Deus nos ajuda. Sim, Jesus Né? nos fortalece. Nos né? fortalece, é o modo de ver. Então, o que eu passei, talvez é menos do que você está passando, mas eu quero que você entenda através desse vídeo, através desse momento aqui que nós estamos tendo com você, que você precisa olhar para a situação e ver que tem uma saída, que tem como você desenvolver o propósito de Deus para a tua vida e que muito mais pode acontecer. Né? Muito mais pode acontecer. O deserto é um local de encontro. Exatamente. É um local onde você permite ser mudado, Exatamente. né? Ser forjado, reconhece, permite que Deus demonstre os seus erros, o que você precisa mudar. Nós o somos que você, refeitos, né? Refeitos, exatamente. Perfeitos. Glória a Deus, né? Bom, nós só temos a agradecer. Eu que Nós agradeço. gostaríamos que você fizesse uma oração, Vamos né? orar, Para vamos todas orar. as mulheres aqui que estão nos assistindo Vamos orar. e que direcione para que elas também encontrem o propósito delas. Vamos orar, vamos Amém? orar. Onde você está agora, talvez no seu trabalho, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas eu acredito que o poder de Deus, ele ultrapassa limites, né? Amém. E eu creio que o Senhor vai te visitar aí onde você está. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Eu acredito no Teu poder, acredito na ação do Teu Espírito. Por isso eu quero pedir a Ti, onde esta pessoa está me ouvindo, que o Teu Espírito alcance essa vida. Talvez ele e ela estejam passando por momentos difíceis, Senhor. Momentos sem explicação. Uma luta que só aumenta e na verdade nunca diminui. São dias, são meses, são anos vivendo essa situação. Mas o Senhor é o Deus de mudança, o Senhor é o Deus de virada. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Pai, fortaleça essa pessoa na Tua presença. Faça essa pessoa entender o propósito que o Senhor tem na vida dele e na vida dela. Senhor, tira o bloqueio na mente, tira o bloqueio dos sentimentos, tira a dúvida, tira a incerteza e que o Senhor comece a trabalhar de uma forma poderosa nessa vida. Que o Senhor possa começar a se revelar de uma maneira extraordinária. Senhor, nos desperta. Agora eu me coloco nessa oração também. Nos desperta cada dia mais para que possamos, meu Pai, desenvolver o Teu propósito na nossa vida.
para que possamos entender o que o Senhor quer de nós. Abençoe essa vida, abençoe os projetos, os sonhos, assim como foi dito nesse momento pela Tua palavra, através desse vídeo. Nada do que deixamos no altar, Senhor, o altar não vai deixar de nos retribuir. Deixamos sonhos, projetos, planos no Teu altar, e nós acreditamos que o altar vai nos retribuir, Senhor. Então eu peço ao Senhor, fortaleça essa pessoa, para que ela desenvolva o Teu propósito, Senhor, para que ela desenvolva o que o Senhor quer fazer, e que o Senhor possa abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, né? Ser um missionário do Senhor. Curtam o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado pela palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.